Nelson, vamos começar? Eu percebi. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23, dia da nascente do Rio Paraíba do Sul. Senhoras e senhores, o nosso grandioso bom dia. É com grande alegria e responsabilidade que damos início ao segundo encontro de educação ambiental, Nascentes do Paraíba. Hoje comemoramos o Dia da Nascente do Rio Paraíba do Sul, marco de extrema importância para a preservação ambiental e valorização cultural e a conscientização coletiva. O Rio Paraíba do Sul, que nasce na Serra da Bocaina e percorre cidades maravilhosas, é muito mais do que um recurso natural. Ele é fonte de vida, de história, de identidade e de desenvolvimento para milhões de brasileiros. Celebrar sua nascente é reafirmar o compromisso de todos nós com a proteção das águas, a manutenção da biodiversidade e a herança cultural que este rio representa para a comunidade do Vale do Paraíba e de todo o sudeste do país. Que este encontro seja não apenas um momento de comemoração, mas também de reflexão e de união em prol de um futuro sustentável, onde as próximas gerações possam continuar a se orgulhar e se beneficiar de riquezas do Rio Paraíba do Sul nos oferece. Eu gostaria de chamar as pessoas que vão compor a mesa no dia de hoje. Eu queria chamar o representante da Labor, o Luiz Felipe César, que eu acho que ele deu uma saidinha. O nosso secretário de Turismo e Meio Ambiente, Wagner Onoff, da Cunha Lara. A nossa secretária adjunta de Educação, Maria Aparecida do Prado Madeira Lara. Representando a Câmara Municipal de Areias, o vereador Angelito Márcio de Oliveira Ramos. Antônio Assis, da OSC Vida. O professor Lázaro Tadeu, do Movimento Nascentes do Paraíba. E quando o Felipe retornar? Ele está aí? Tá. Chique, então. Hoje, nós vamos dar continuidade com o tema Mobilização, Educação Ambiental, Regeneração Ambiental e Segurança Hídrica. O nosso palestrante de hoje é o Daniel Manduruku, escritor e professor paraense, pertencente ao povo indígena Munduraku, autor de 65 livros publicados no Brasil e no exterior, graduado em Filosofia e tem licenciatura em História e Psicologia. Tem mestrado e doutorado em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária. Prêmio Jabuti, CBL, Câmara Brasileira do Livro, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, dentre outras tantas premiações. Ativista engajado no movimento indígena brasileiro, reside em Lorena, no interior de São Paulo, cidade onde é diretor-presidente do Instituto UCA e do selo UCA Editorial. Também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena, foi cofundador da primeira livraria online especializada em livros de autores indígenas e promove há 20 anos o Encontro de Escritores e Artistas Indígenas do Rio de Janeiro, em parceria com a FNLJ. Em 2022, venceu o Prêmio Empreendedor Social do Governo do Estado de São Paulo. Em 2023, recebeu o Prêmio Mestre da Prefeitura no Rio de Janeiro. Em 2023-24, atuou na novela das 9 da Rede Globo, interpretando o pajé Jurecê em Terra e Paixão, e vereador de cadeira na cidade de Lorena,
neste ano. Então, com vocês, Daniel Munduruku. Bom dia. Agora sim. O Icabiá Soate Umbrenhã, Porangaretana Gustari Muriara, Chipato Chansoato Terubico Sumarcan. Entenderam nada, né? Eu fiz para vocês a saudação que faz lá no nosso povo, professor Lázaro, que é uma saudação de quem chega, alguém que vai visitar a casa de outra pessoa, ela tem a obrigação de, quando chega nessa casa, ela faz essa saudação, sabe? Que é a saudação de quem está chegando. Do povo Munduruku. Munduruku é o nome do meu povo, é um povo lá do estado do Pará. Nesse nosso povo a gente aprende desde criança que quando a gente vai encontrar as pessoas, a gente tem que estar com o coração alegre, com o coração feliz. E no nosso povo, quem dá as boas-vindas, quem faz as boas-vindas é quem está chegando, não quem nos recebe. Né? Aqui, normalmente, o dono da casa recebe a gente. Né? Lá no nosso povo, é quem chega para a visita, é que dá as boas-vindas. Essa saudação é uma saudação de boas-vindas. Né? Que eu estou chegando aqui na aldeia de vocês, né? Areias, vindo da minha aldeia de Lorena. Estou chegando aqui para uma visita, então eu fiz essa saudação. Eu disse assim para vocês, ó. O Icabiá Soate Umbrenhã, Porangaretana Gustari Muriara. Chipato Chansoato Terubico Sumarcan. Disse assim: bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Vocês viram que é uma saudação de quem está chegando, né? Quem chega, dizem os avós, tem que estar com o coração feliz, coração alegre, para que o encontro aconteça de verdade. E quando é que o encontro acontece de verdade? Quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O encontro é bom quando a gente aprende, quando a gente ensina, quando a gente escuta, quando a gente fala, quando a gente aprende, quando a gente afeta e quando a gente é afetado. O encontro é bom quando a gente se torna pessoas melhores, né? O encontro é bom quando a gente se torna um humano melhor. Que tenha que ser essa nosso propósito de vida, nos tornar humanos melhores. E a gente só se torna humanos melhores quando a gente é capaz de ouvir uns aos outros, quando a gente é capaz de interagir uns com os outros. Então é por isso que a gente faz essa saudação, para dizer que este encontro seja bom para vocês, porque para mim vai ser o melhor encontro que eu puder fazer. Vai ser a melhor troca que eu puder fazer com vocês. Tá certo? Agora que já sabem, diga um bom dia na língua Munduruku. Nada? Não saiu nada. Mas é fácil. A gente diz assim, ó, o Icabiá. Não é difícil. Não é? Eu não sei se vocês perceberam, mas no final eu fiz uma pergunta também. Porque eu falei assim, o Icabiá Soate Umbrenhã, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Porangaretana Gustari Muriara. Que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Aí depois perguntei, Chipato Chansoato Terubico Sumarcan? O que será que eu perguntei? Mas não é, não chamei o francês não, ainda. Eu fiz a pergunta que é o seguinte, perguntei assim, está tudo bem com vocês? Aí se estiver tudo bem, vocês respondam assim, ó, Chipato. Chipato. E chipato quer dizer tudo bem. Tudo bem, tá bom, tá legal, tá jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico. Beleza, mano. Tá ligado? É uma expressão muito usada no nosso dia a dia de aldeia, porque também é a nossa maneira de cumprimentar as pessoas de uma maneira informal. Tem essa maneira formal, que é
né, que eu chego e falo, mas tem o do dia a dia. E no dia a dia a gente usa muito essa palavra, shipat. Só que de uma maneira também diferente, porque lá no nosso povo, a gente não tem o costume de cumprimentar as pessoas através do toque físico. Como acontece na cidade, a gente chega, as pessoas dão a mão, né? Oi, como vai você? Tem lugar que gosta de dar um beijinho, 2 beijinhos, 3 beijinhos. Tem lugar que gosta de abraçar, agarrar, cheirar o sovaco. Tem um pouco de tudo nesse mundo. Mas lá no meu povo, a gente não tem o costume de abraçar as pessoas, agarrar as pessoas. Só de noite, é claro. A gente não tem o costume de chegar, né, cumprimentando as pessoas através do toque físico. Desde criança, a gente aprende que quando a gente quer cumprimentar alguém, cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa, olhar nos olhos da pessoa. E olhando bem nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta: Shipat, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada, ela tem a obrigação de falar a verdade. Não pode mentir. Quer dizer, pode sim, mas a importância desse cumprimento é exatamente porque, diz os nossos avós, os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. O resto do nosso corpo todo mente, vocês sabem disso, né? Os braços mente, a perna mente, a barriga mente, a boca então nem se fala, né? Essa mente de verdade. Mas os olhos, dizem os avós, não mentem nunca, porque eles sempre contam a verdade que a gente está sentindo dentro da gente, do nosso coração. E vocês sabem que é assim porque muitas vezes as pessoas perguntam, tudo bem com você? Você faz assim e faz assim, né? Você faz um sinal positivo, mas os olhos às vezes não estão na mesma frequência. E isso acontece o tempo inteiro justamente porque a gente aprendeu, né, olhar nos olhos da pessoa, porque olhar nos olhos da pessoa significa também buscar a verdade da pessoa, buscar a verdade e oferecer a sua verdade para a pessoa. Então a importância desse cumprimento nosso também tem a ver com esse nosso desejo de criar uma sociedade muito verdadeira, muito igual, né? Uma sociedade em que as pessoas confiem umas nas outras, porque na verdade olhar nos olhos do outro é confiar no outro, né? Porque você vai buscar a verdade dele para te tornar mais humano. Essa é a ideia que está por trás. E vocês sabem também que tem um ditado antigo aqui, né, na cidade, já que é da sabedoria popular, que diz assim: os olhos são a janela da alma. Já ouviram essa? É fácil, né? E que é exatamente a expressão dessa mesma verdade, né? De que os olhos eles refletem o que a gente está sentindo dentro do nosso coração. Então, o corpo mente às vezes, mas os olhos revelam a verdade que a gente traz dentro da gente. E eu venho desse povo, do povo Munduruku, que é um povo da floresta. E eu sou nascido no meio da floresta, portanto. Né? E a gente vai aprendendo a conhecer a floresta e a conhecer aquilo que ela tem para nos oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente cresce entendendo que nós somos parte da floresta. Que nós não somos um ser estranho a ela, ou pelo menos não deveríamos ser um ser estranho a ela. Né? Nós aprendemos que nós somos parte da natureza e a natureza é parte da gente. Quando a gente mergulha nesse universo da natureza, a gente vai entendendo também a necessidade de nós cuidarmos da natureza, porque a natureza tem necessidade de cuidar da gente. E isso acontece especialmente porque na natureza as coisas não acontecem de uma maneira linear. Não é como na cidade, a gente sempre vê o mundo assim de uma forma linear. A gente olha o tempo, né, na cidade como passado, presente e futuro. A gente aprende que existe esses 3 tempos, né? Entre os indígenas, não. A gente aprende que só existe 2 tempos. O presente, o passado e o presente. Na cidade, como a gente aprende muito a falar do tal futuro, a gente fica muito envolvido por ele. E a gente vai aprendendo que nós precisamos ser alguém na vida. E o que é ser alguém na vida? É ter riqueza, é ter bens, é ter sucesso. Né? A gente vai aprendendo isso, a gente aprende inclusive na escola, a gente aprende na sociedade, nas disputas que a gente faz todo dia.
Porque a gente tem que se impor na sociedade para a gente parecer que a gente é alguém, né? Que a gente conquistou alguma coisa. E isso faz com que a gente fique o tempo inteiro com a cabeça lá na frente, num tempo que a gente não tem. Que vocês sabem, né? Nós não temos o futuro. O futuro é apenas uma ideia que mora na nossa cabeça, dizendo que para a gente se realizar, para a gente ser feliz, a gente precisa ser alguém na vida. Não sei se vocês, mais jovens aqui, alguma vez já ouviram algum adulto, lembram de algum adulto perguntando para vocês uma pergunta muito simples, que é assim: o que você quer ser quando crescer? Já ouviram isso? Essa pergunta? É uma pergunta que todos nós mais velhos um dia já ouvimos dos nossos pais, né? Já dissemos para os nossos filhos, já fizemos para os nossos filhos, ou até fazemos para os nossos netos hoje. Porque é a pergunta que está na sociedade toda. Porque a nossa sociedade é a sociedade do futuro. Ela está dizendo que nós vamos ser alguém um dia. Quando a gente pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, nós estamos dizendo para essa criança que ela não é nada, que ela vai ser alguém um dia. E para ser alguém um dia, ela precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa ter uma profissão. Precisa... Aí quando ficar velho que nem a gente, aí você vai descobrir se você conquistou tudo aquilo que sonhava, tudo aquilo que queria. E aí de modo que a gente fica o tempo inteiro buscando ser alguém na vida. A sociedade provoca isso na gente o tempo todo, tá certo? Mas é importante lembrar que esse futuro, ele é só uma ficção. Ele não existe de verdade. Ele é algo que possivelmente vai acontecer algum dia, mas não acontece hoje. Ele é sempre uma projeção nossa. Não é por isso que sempre diz assim: um dia eu vou ser feliz. E porque a felicidade normalmente está ligada com a ideia de sucesso, de obter alguma coisa, né? de ter objetos, de ter uma profissão. Está muito lá na frente sempre. Enquanto que numa sociedade indígena, a gente não faz essa pergunta para uma criança. A gente não pergunta para uma criança munduruku o que ela vai ser quando crescer. Sabe por que a gente não pergunta, pessoal? Porque a gente sabe que ela não vai ser nada. A gente sabe que ela não vai ser nada. Pelo simples fato de ela já ser tudo o que precisa ser. O que uma criança precisa ser? Criança. Porque a gente precisa depois que o jovem seja jovem. A gente precisa depois que o adulto seja adulto. Para finalmente, lá no finalzinho da vida, a gente precisa que o velho seja velho. Como assim? É muito simples, basta olhar para a natureza. Nós estamos aqui comemorando a chegada da primavera, não é mesmo? Mas a primavera tem um tempo específico de ser primavera. Se a primavera não consegue ser primavera, plenamente primavera, ela não terá cumprido seu papel enquanto estação do ano, que vai ajudar o restante do ano, das estações do ano, se completarem também. Porque na natureza, tudo é sistêmico. Tudo precisa de todas as outras coisas, sabe? Quando a gente fala de sistêmico, a gente está dizendo que as coisas são interdependentes umas das outras. Por exemplo, uma árvore, ela, para crescer, para se desenvolver, ela não pode estar sozinha. Ela não pode estar solta. Porque se uma árvore for árvore de verdade e ela estiver na natureza, ela vai precisar de todos os outros seres. Ela vai precisar, por incrível que pareça, ela vai precisar até da minhoca. Ela vai precisar da terra, vai precisar da chuva, da água. Ela vai precisar dos passarinhos, vai precisar do macaco. Vai precisar de todos os outros seres que vão interagir com ela para ela poder crescer forte. Ela não cresce sozinha porque ela é melhor, ela é bambambam, ela é grandona.
Não, ela cresce exatamente porque ela depende de todos os outros seres para ela se desenvolver. Aí o que ela faz em troca? Ela se entrega também. Ela se doa, ela é generosa. Porque a árvore, ao mesmo tempo que ela recebe, ela está oferecendo. Então, na natureza, tudo é interdependente, tudo está o tempo inteiro em sintonia com os outros seres. Por isso a gente diz que na natureza as coisas acontecem de forma circular. Na natureza não é linear, assim, passado, presente e futuro. Na natureza é tudo passado e presente, passado e presente, passado e presente, que vai se projetando para frente. Os povos indígenas, por se sentirem parte da natureza, eles foram descobrindo essa dinâmica da natureza e foram construindo a sua vida a partir dessa visão de circularidade. Então, quando a gente fala que o povo indígena é um povo que tem só o passado e o presente como tempo, nós estamos dizendo que ele vai lá no passado, busca aquilo que foi experimentado pelos antigos, pelos avós, e traz para hoje, para o presente. E aí ele vai se atualizando, vai atualizando a sua cultura. Por isso aquela ideia que as pessoas tinham muitas vezes, não, o índio é atrasado, né? O índio é selvagem, tudo mais. Isso tem a ver com essa visão distorcida que as pessoas têm de passado, presente e futuro. Quando a gente olha para a natureza e percebe que os indígenas se sentem parte delas, a gente entende que eles reverenciam o passado e vivem o presente. O passado é para não nos permitir esquecer quem nós somos, da onde a gente veio e o que a gente faz nesse mundo. O presente é para a gente viver tudo isso. E não temos nenhuma preocupação em pensar, em imaginar, em planejar um tempo que nós não temos. Nós só temos o passado, que foi experimentado por alguém, e nós temos o presente, que nós mesmos experimentamos. É assim que os povos indígenas foram construindo a sua visão de mundo. Quem não entende isso, fica achando que ser indígena é ser atrasado. Fica achando que ser indígena é ser preguiçoso. Não percebe que o indígena está em confluência com a natureza. Aí quando a gente entende isso, a gente entende o porquê que os indígenas eles resistem em manter a sua própria cultura, a sua própria tradição, o seu próprio jeito de ser. Não está querendo simplesmente se transformar, né, no ser humano urbano que é dependente de todas as tecnologias. Não. O indígena usa a tecnologia como parte da sua atualização. A gente usa o celular não é para dizer assim, nós deixamos de ser indígenas. Não. A gente usa para comprovar que nós somos indígenas. Porque nós estamos utilizando esse instrumento para reforçar a nossa própria cultura. Então, tudo isso tem a ver, professor Lázaro, justamente com essa nossa ideia que nós estamos aqui hoje tratando, né, tanto de pensar a educação ambiental, quanto de pensar o nosso pertencimento à natureza. O que diferencia o indígena, não indígena, é o pertencimento a isso que nós chamamos de natureza. O ser humano ocidental, que somos todos nós que vivemos nesse contexto todo, que não é um contexto de floresta, por exemplo, é justamente a ideia de que nós somos superiores à natureza, de que nós mandamos na natureza, de que nós controlamos a natureza. A gente perdeu, aos pouquinhos, aquela nossa capacidade de nos sentirmos parte da natureza. E como a gente foi sendo educados a dominar a natureza, a colocar a natureza ao nosso serviço, a gente também acaba detonando, destruindo, porque ela não faz mais parte da gente.
Entre os indígenas, por exemplo, quando a gente quer retratar a natureza, a gente chama a natureza de parente. Não sei se vocês lembram, mas é comum entre os indígenas a gente chamar a terra de mãe. Mãe terra. Isso não é só poesia, não, sabe? Não é só uma coisa bonita, o indígena é um poeta. Não, é uma coisa real. A gente acredita na terra como a nossa mãe. Ela é nossa mãe porque nos gera, ela é nossa mãe porque nos acolhe, ela é nossa mãe porque nos alimenta, ela é nossa mãe porque nos protege. Ela é a nossa mãe, efetivamente. E na medida em que a gente vai entendendo isso como parte da gente, a gente vai também dando o retorno a ela. Ela cuida da gente, a gente cuida dela. Daí a importância dos 4 elementos, né, que formam a vida humana. Quais são os 4 elementos? Terra, água, fogo e vento ou ar, né? Isso mesmo, são os 4 elementos. Vocês viram também que são 4 estações do ano? Vocês viram também que são 4 estações da vida que nós temos? Criança, jovem, adulto e velho. Essa confluência não é uma coincidência, é uma confluência, não é? De natureza, de que nós somos parte, de que nós somos formados. Então vejam que quando a gente trata a terra como parente, é natural, né, que parente cuide de parente, não é verdade? É verdade que às vezes a gente quer matar uns ou outros, né? Parente, a gente quer detonar com aqueles que a gente gosta. Mas, enfim, o princípio que está por trás disso é justamente o cuidado. É o cuidar um parente, cuidar do outro. Tem as brigas, tem as confusões também, tem às vezes os disparates todos que a gente solta contra a natureza, entre os indígenas também tem, claro, mas a gente sabe que no fundo nós somos parte dela. Daí que esses 4 elementos são os nossos avós antigos. Não é? A gente trata eles como avô, a gente chama o rio de avô, a gente chama o fogo de avô, a gente chama o vento de avô, a gente chama a terra de avó. Por que eles são os nossos avós? Porque eles vieram muito antes da gente. E eles sabem muito mais coisas do que a gente. E se a gente quiser levar uma vida longa e feliz, a gente tem que ouvir esses avós. Daí a importância também do avô. Do avô, da avó que a gente tem, sabe? A mãe do nosso pai, a mãe do nosso, o pai da nossa mãe, que é o nosso avô. A importância que a gente dá a esse velho na cultura indígena. Lá a gente não despreza os velhos, como infelizmente acontece aqui na cidade. Assim como a gente não despreza as crianças, a gente entende que as crianças são importantes porque as crianças vão ser quem depois? O velho. E se essa criança for bem preparada para viver a sua vida, ela vai ser um velho feliz. E lá na nossa cultura, a gente aprende que os pais devem educar o corpo das crianças, sabe? Os pais devem oferecer condições para que as crianças elas cresçam de uma forma equilibrada. Elas cresçam felizes. Esse é o papel do pai, do adulto, né? Da mãe, da mulher adulta. Porque cabe aos avós, olha a importância dos avós na cultura indígena, cabe aos avós a educação da alma da gente. O pai e a mãe cuidam do corpo, mas quem cuida da nossa alma, do nosso espírito, são os avós. E sabe como é que os avós fazem isso? Sabe como é que os avós fazem isso? Como é que eles cuidam da nossa alma? Eles contam histórias. O que são as histórias? São a volta ao início, fazendo a história acontecer assim, de uma forma circular. Então, na verdade, o avô é o presente, mas ele também traz consigo a experiência vivida. Então, ele traz o passado, traz a memória. Quando o avô conta história, ele está trazendo para o agora, para o presente, a riqueza toda da experiência que a tradição toda. Por isso a gente fala que é um povo tradicional, né? É aquele que traz a tradição para o presente. E as crianças que ouvem essas histórias, os jovens
que ouvem essas histórias, eles vão criando um repertório na cabeça deles, porque mais tarde eles vão virar avós também, vão ficar velhos e vão poder contar as histórias para as novas gerações. Esse é o papel bonito do avô, da avó, que a gente às vezes despreza, às vezes não cuida. Mas é o mesmo papel da avó terra, do avô rio, do avô fogo, que é o de ensinar a gente a viver nesse mundo. Então, a gente tem os nossos professores, melhores de todos, estão na natureza. São aqueles que conseguem conviver, viver, experimentar a natureza nos seus corpos. Porque a natureza ensina tudo que a gente precisa. Então, quando a gente fala das águas, e como nós estamos aqui pensando nisso, né, esse encontro também é para isso, quando a gente está pensando nas águas, a gente está pensando no avô, numa avó. A gente está dizendo que nós precisamos cuidar da nossa avó. Meu avô, vou falar em avô, né? Meu avô, que era um homem muito sábio, uma pessoa muito sábia, ele tinha umas histórias muito bonitas para contar para a gente com relação ao cuidado que a gente tem que ter com a água, mas, sobretudo, como a gente tem que ter capacidade de ouvir a água conversando com a gente. Uma vez eu estava meio frustrado porque eu sou nascido em 1964. Quem é nascido em 64, aqui, ou mais velho que isso, né, antes até um pouco depois, lembra que em 64 teve o golpe militar no Brasil. E eu era um menino de floresta, um menino lá da aldeia, onde eu nasci. Só que os militares, quando assumiram o Estado brasileiro naquela ocasião, eles tiveram a infeliz ideia de pegar as crianças indígenas, tirá-las das suas comunidades, das suas aldeias e levá-las para a cidade. Sabe o que eles queriam? Que a gente deixasse de ser indígena e passasse a ser o que eles chamavam de civilizados. Ou seja, a gente ir para a cidade, aprender as coisas da cidade, porque a cidade era legal, eles pensavam, e a gente um dia ia abandonar a ideia de sermos indígenas, sermos selvagens, e passaríamos então a ser civilizados. A propósito, a palavra civilizado, para vocês que são mais jovens, sobretudo, aliás, todo mundo aqui é jovem, né? Aqui é um velho falando para o jovem. A palavra civilizado vem exatamente da palavra civil, que é o Código Civil. Já ouviram falar dessa palavrinha? O Código Civil é aquele conjunto de leis que reúnem todas as regras, as normas, as leis que nos tornam cidadãos. E todo mundo que vive sob um Código Civil é chamado de civilizado. Tá certo? E é um termo que foi muito usado para fazer uma diferenciação entre o civilizado, que está ali no Código Civil, quem conhece as leis, quem vive as leis, e aqueles que estão fora do Código Civil, que como eles não conhecem a lei, eles são chamados também de selvagens. Então, o indígena era chamado de selvagem porque a lei que ele seguia não era a lei da cidade, era a lei da floresta, era a lei do povo dele. E, portanto, ele precisava, imaginavam os militares, precisavam aprender as leis da cidade para se tornar um civilizado. Entenderam isso? E foi por isso também que eu fui mandado para a cidade, para estudar, para aprender a ser civilizado, né? Para me reconhecer como um civilizado. E, obviamente, eu fui mandado para onde? Qual é o lugar que mais ensina a gente a ser civilizado? A escola. Porque o papel da escola é ensinar justamente as regras, né? Ensinar a ciência, o conhecimento, e, portanto, nos colocar na regra, na forma. Por isso a gente diz que quando termina a escola a gente está formado, né? Tá na forma, está devidamente civilizado, por assim dizer. E eles queriam fazer isso com o nosso povo e me mandaram para a cidade. E eu ficava muito decepcionado, porque eu cheguei na cidade sem saber falar direito português,
sem conhecer as regras da cidade de direito, os meus colegas olhavam para mim e não conseguiam se encantar com meus lindos olhos azuis. Elas achavam que eu era um monstro, que eu era feio, que eu era sujo, que eu era atrasado. Portanto, eles não queriam se aproximar, não estavam acostumados com a minha beleza. Obviamente, porque quando a gente vê uma pessoa muito bonita, a gente se espanta, né? Obviamente, eles se espantavam com essa beleza toda. E é claro que isso fazia com que eu não fizesse parte do mundo deles. Eles me excluíam, me colocavam de lado, nas brincadeiras, nos jogos, no recreio, etc. De modo que eu ia crescendo um pouco decepcionado. E um dia, eu vou contar um segredo para vocês, mas por favor não conte para ninguém, tá bom? Eu já tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu fui para a escola com 7. Eu já tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, e entre os Munduruku, quando a gente tem 9 anos de idade, a gente não é mais considerado criança. Criança a gente chama de Bekit. E quando a gente deixa de ser criança, a gente passa a ser Bekitkit. Bekitkit quer dizer menino quase homem. Porque a gente está num momento de passagem de ser criança e ser adolescente, nos preparar para a vida adulta. E no meu povo, um Bekitkit, ele já começa a ser tratado diferente. É quando a gente começa a ser um Bekitkit, a gente pode começar a flertar com as meninas. Sabe o que é flertar, né? Dar aquela piscadinha assim, né? A gente pode, né, começar a escolher aquela que será a nossa esposa. E isso em contexto de floresta, em contexto de aldeia, hein? Não vão fazer isso aqui na cidade, não, porque vai ser complicado. Lá na aldeia a gente pode fazer, mas eu estava na cidade e eu achava que a cidade também era igual, porque eu só conhecia a aldeia, eu não conhecia muito bem a cidade. E tinha uma menina que era a coisa mais linda do mundo. E todos nós, meninos, ficávamos assim, apaixonados por ela. Eu também, claro. E ela tinha um nome assim também muito, muito interessante. Ela se chamava Lindalva. Lindalva gostava de ser chamada de Linda. Não era nenhuma Brastemp, é verdade, mas era o que a gente tinha. Então a gente ficava assim, os meninos ficávamos todos muito fascinados por Lindalva e todos nós queríamos conquistar a Lindalva. E a Lindalva era minha amiga, ou pelo menos eu achei que era, então eu comecei a flertar com Lindalva. Aí um dia, o Bekitkit aqui, todo empinou sua crista e foi lá falar com Linda. E cheguei com Linda e disse, Linda, eu queria falar contigo. Ela olhou para mim, deu um passo atrás assim, o que tu quer, índio? Eu disse, não, Linda, vamos falar ali. Vamos falar ali no reservado, vamos para trás da moita. Aí a gente foi para trás da... Já pensaram em decência, não foi? Não, fomos ali para o reservado, né? Ali. O reservado ali era uma parede que a gente ia conversar no particular ali, né? Aí eu disse assim, Linda, eu queria te dizer que eu te amo você. Que eu te I love you, baby. E fiz a pergunta que o Bekitkit tem que fazer para sua amada, né? Falei para ela assim, Linda, tu quer namorar comigo? Linda olhou para minha cara, deu 2 passos para trás, esticou o dedo bem na minha direção, assim, e foi falando, tu acha que eu, Linda, vou namorar contigo, um índio? E aí foi dizendo tudo aquilo que ela pensava a respeito do índio, sabe? Ah, o índio preguiçoso, selvagem, atrasado, fedido. Ela foi crescendo, né? Ela foi dizendo essas coisas e eu fui ficando cada vez menor aqui na minha insignificância. E no final ela disse assim, olha,
Se tu quiser continuar sendo meu amigo, não conte essa conversa para ninguém não, viu? Não conte essa conversa para ninguém não, porque eu vou ficar morrendo de vergonha. Tá bom, o abestado aqui falou, né? Tá bom, não vou falar para ninguém. Só que no dia seguinte, quando a gente chegou à escola de novo, né? Isso foi já no final do expediente, e quando a gente voltou para a escola no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Todo mundo já sabia da história. Todo mundo foi lá zombar de mim. Olha, o índio quis namorar com a Linda, levou um pé na bunda. Bem feito. Quem manda ser índio? Quem manda ser feio? Aí vinha tudo de novo. Bom, eu não preciso dizer para vocês que foi um dia mais infeliz da minha vida, né? Afinal de contas, esse foi o meu primeiro pé na bunda. Outros vieram depois, mas, como dizem por aí, o primeiro a gente nunca esquece, não é verdade? E naquele dia eu joguei uma praga para Linda. Você sabe que praga de índio pega, né? E você sabe que eu conheço Linda até hoje? Sabe o que aconteceu? Não, vou dizer depois, no final da conversa. Vou deixar para quem sobreviveu ao final da conversa, eu conto. Mas o fato é que aquilo me derrotou. Era próximo às férias escolares. Naquele tempo, 1970 e alguma coisa, as férias escolares do final de ano eram longas. Né? Eram 4 anos, 3, 4 anos, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Às vezes a aula começava só em março. Eram férias de verão mesmo, né? Longas. E por conta disso a gente voltava para a aldeia, no meu caso, né? Quem tinha uma aldeia para voltar. E quando eu voltei para a aldeia, eu fiquei muito triste, muito frustrado, porque a mulher que eu gostava, né? Uma menina de 9 anos, que eu gostava, tinha dado fora. E tinha dado fora porque eu era índio. Então eu não queria mais ser índio. Eu não queria mais, já que, né, as pessoas da cidade achavam que ser índio era uma coisa ruim, eu não quis ser mais. E prometi a mim mesmo que quando crescesse, me tornasse alguém na vida, eu não seria índio. Mas isso foi mudando porque um dia eu estou assim meio frustrado, decepcionado, sentado na beira do igarapé, eu sinto uma mão aqui no meu ombro, né, batendo assim, me chamando. Olhei para cima, era meu avô. Meu avô olhou para mim e disse: meu neto, vamos tomar um banho? Assim, não é comum um avô chamar o neto para tomar banho, né? Mas quando o avô dá uma ordem, a gente obedece. E eu fui tomar um banho com meu avô. Só que, na verdade, não era exatamente um banho de rio que ele estava me oferecendo, sabe? A gente foi para um lugar onde tinha uma queda d'água, uma cachoeira, pequenininha, uma queda d'água mesmo. Ele me colocou sentado bem num tronco que tinha, onde a água cai, assim. E deu a seguinte ordem: meu neto, escuta o rio. Ouve o que o rio tem para te falar. Eu confesso para vocês que naquela hora achei que meu avô estava ficando doido. Porque até então eu não sabia que rio falava. Ou sabia, mas nunca tinha acontecido comigo. Então eu achei que era só uma conversa para boi dormir, como a gente diz, né? E ele me colocou ali para ouvir o rio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. O rio não falou. Não disse uma única palavrinha. Quando muito, ele passava por mim, caía lá no lago e ficava rindo, gargalhando de mim, que eu não escutava. O meu avô foi lá tomar um banho. Ficou lá embaixo. De vez em quando ele olhava para mim e fazia assim, ó. Escuta o rio. E o rio, nada. Passou o tempo, o avô gritou lá de baixo: e aí, meu neto? O rio já falou contigo? Eu disse: não, vô, não falou não. Então vai ficar mais meia hora aí até que ele fale. Só que, na verdade, acho que ele cansou, viu que não ia acontecer nada. Uma hora qualquer ele me chamou, disse: meu neto, venha aqui. E aí me convidou para mergulhar, né,
na água do rio. Eu mergulhei na água do rio, quando ergui minha cabeça ali, ele simplesmente perguntou: o que o rio falou para você? Eu disse: vô, não falou nada não. Ele disse: falou sim. É você que não escutou. Você não escutou porque seu ouvido está fechado. Você está ouvindo muito barulho da cidade e você não está conseguindo ouvir o que o rio tem para te contar. E aí fez um discurso grande, assim, que durou uns 3 minutos, mais ou menos. Disse: olha, meu neto, por acaso, você já viu o rio, quando ele encontra uma dificuldade no caminho dele, você já viu o rio parar e ficar se lamentando? Por um acaso você já viu o rio quando ele encontra uma árvore caída no leito, quando encontra uma barragem, uma barreira? Você já viu o rio parar e ficar chorando? Não vou, não vi. E você sabe por que o rio não faz isso? Porque dentro dele, dentro do rio, tem uma voz que fica dizendo para ele que se ele desistir de correr, ele nunca vai mergulhar no mar. Nunca vai mergulhar no grande rio. E a missão da vida do rio é mergulhar no mar. Se ele para de seguir seu caminho, ele apodrece. E em rio que é podre, não tem alegria. O rio podre é o rio que desistiu de correr. E na água de um rio podre não tem vida. As crianças não banham, né? As pessoas não vêm mergulhar. Que as pessoas não mergulhem em águas que são podres. Confesso para vocês que não entendi nada que ele falou. Mas ele continuou. A gente tem que ser igual ao rio. A gente tem que seguir sempre em frente. Porque o rio se realiza quando ele mergulha no grande rio. E o grande rio é o mar. Ele dizia assim: o grande rio é o infinito. Quando o rio mergulha no infinito, ele se completa. Ele se torna grande, imenso. A gente tem que seguir adiante, ele dizia. A gente tem que, mesmo quando encontra dificuldades, mesmo quando as pessoas não entendem a gente, mesmo quando parece que as coisas estão muito ruins, a gente tem que seguir adiante, para a gente não deixar a nossa alma apodrecer. Porque nós temos que ser como o rio, nós temos que ser perseverantes. E o rio, ele sempre encontra uma alternativa quando tem diante de si um obstáculo, ele sempre vai passar por cima, ou vai passar por baixo. Se for preciso, ele vai criar um caminho alternativo, porque tem uma voz dentro dele que fica lembrando que ele tem que seguir adiante. Então esse ensinamento eu trouxe comigo a vida inteira, para lembrar ou para não me permitir esquecer que eu sou parte da natureza. Se isso vale para o rio, vale também para a floresta, vale para a terra, vale para os pássaros, né? E nós temos que decidir qual a natureza que nós somos. Qual a natureza que você quer ser? A natureza que vence os obstáculos, a natureza que te impulsiona para frente, a natureza que sabe que você é parte de um todo, ou você quer ser o dono da natureza, o explorador da natureza, o detonador da natureza? E isso tem a ver com as decisões que a gente toma na nossa vida. Isso tem a ver com os caminhos que a gente faz, que a gente vai percorrer na nossa trajetória. Porque o ser alguém na vida não é ser dono de alguma coisa. O ser alguém na vida é a gente se sentir parte desse todo, desse conjunto, para a gente mergulhar aonde? Na infinitude que é a própria natureza. Na perfeição que é a própria natureza. É assim que a gente constrói, entre nós indígenas, é assim que a gente constrói o nosso entendimento de sermos, de vivermos a nossa vida.
de sermos, portanto, natureza. Então, quando a gente está aqui hoje nesse evento, eu já vou me preparando para concluir aqui a minha fala com vocês, porque parece que está muito chata, não é mesmo? Essa conversa. Quando a gente está aqui reunido para essa conversa, falar sobre natureza, falar sobre pertencimento, falar sobre a necessidade de a gente não esquecer quem nós somos e o que nós somos efetivamente, desde o início. Nós somos natureza. Lembre, inclusive, que nas histórias sagradas, histórias antigas, não é? O ser humano foi o último ser a ser criado. Antes disso, o Criador fez todas as outras criaturas. E só depois ele criou o ser humano. E o que aconteceu? O ser humano passou a perna no Criador. E o Criador teve que dizer assim, meu cara, agora você vai deixar de ser natureza e vai sofrer aí, viu? Sofrer um bocado. Porque quando ele vivia ali naquele jardim, vocês estão familiarizados com o que eu estou falando, não estão? A juventude aí? Está ligado que eu estou falando da Sagrada Escritura, do Gênesis, lá atrás, né? Na criação do mundo, que é uma história. Estou trazendo uma história antiga para vocês. Não estou trazendo nem verdade nem mentira. Estou trazendo uma história antiga, contada desde muito tempo. E nessa história muito antiga, o Criador, ele teve que expulsar o ser humano daquilo que era o paraíso, o que era a perfeição. Porque o ser humano, ele resolveu que queria viver sozinho. E aí ele teve que construir isso que nós chamamos de cultura. O que é a cultura? Cultura é tudo que a gente cria, tudo que a gente inventa como parte da nossa necessidade de sobrevivermos. Se a gente não pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, porque a gente entende que ela é tudo, é porque ela é natureza plena. Mas também a gente nunca ouviu uma onça perguntar para uma oncinha, né, o que ela vai ser quando crescer. Por quê? Porque ela é natureza pura. E a natureza traz em si todas as respostas que precisam para viver uma vida longa e feliz. Ela não precisa criar nada, já está tudo dentro dela. O ser humano, ao sair da natureza, ao ser expulso da natureza, ele teve que construir seus instrumentos. Esses instrumentos nós chamamos de cultura. Por isso existem tantas culturas diferentes. E mais importante, não existe cultura superior a outra. Todas elas são a mesma tentativa de responder à nossa fragilidade, à nossa incompletude. Nós precisamos nos completar com isso que chamamos de cultura. Então não importa se uma cultura tem uma tecnologia diferente, desenvolvida, e outra tem uma cultura simples, uma cultura de roça, uma cultura de natureza. Aquela cultura é tão importante quanto aquela da tecnologia. Só que uns precisam da tecnologia para desenvolver, para poder sobreviver, e outros precisam de menos tecnologia. Está tudo certo. Porque o objetivo qual seria? Nos oferecer uma vida longa e uma vida feliz. Esse é o objetivo das nossas vidas, não é? Agora, a gente podemos ter escolhas, podemos fazer escolhas. Que tipo de sociedade que a gente quer? Por isso é importante a gente pensar sempre, e aqui eu deixo também um recado para vocês, sobretudo vocês mais jovens que tiveram a generosidade de vir aqui, inclusive agradecendo ao professor, como é que chama o seu nome mesmo? O professor Félix, que os trouxe até aqui para bater esse papo com a gente, né? A importância de vocês estarem aqui para entenderem que vocês têm que participar, têm que interagir da vida política. Porque, no fundo, a vida política, é essa casa aqui que nós estamos, é que decide, é que faz, que constrói políticas públicas para o bem-estar de toda a comunidade de Areias, para toda a aldeia de Areias. Sai daqui, dessa casa, tudo aquilo que vai ser
vai proporcionar uma vida longa e feliz para vocês. Agora, se vocês deixam simplesmente que as pessoas, aqueles que são eleitos, conduzam isso tudo, vocês acabam delegando para outro, né, o direito de resolver, de decidir a vida que vocês vão levar. Então é importante, não que eles não sejam importantes ou não tenham sido eleitos até para serem representantes, mas é importante que a população não se permita, né, não permita que os seus destinos sejam conduzidos de uma maneira menos leal àquilo que pode nos conduzir para ter uma vida mais tranquila e mais coletiva, como natureza que nós somos. Então, a importância também de ser político. E eu fiz a opção, inclusive, de entrar na política exatamente por, de uma certa maneira, ser um cidadão cansado de batalhar simplesmente, de brigar, de gritar na praça, pedindo direitos, né, pedindo políticas públicas. Percebi que se a gente não mergulhar na vida política, a gente, às vezes, não tem aquilo que a gente considera importante para a gente e para um grupo de pessoas atendidos por aqueles políticos que a gente elege. Eu tenho muito claro isso comigo. E eu tenho uma convicção comigo de que sem a vida política, sem a participação nossa na vida política, a gente acaba entregando o nosso destino para que outros o conduzam. E não precisa ser simplesmente um vereador ou um prefeito. Precisa ser cidadão. Cidadão consciente do seu papel. Então, se vocês têm uma cidade que vocês querem que seja cada vez melhor, dentro daquilo que vocês consideram bom, daquilo que seja de fato humano, que humanize cada vez mais as pessoas. E certamente a natureza, como eu dizia para vocês, a natureza, ela é a grande mestra. Então, quando a gente vem falar de natureza aqui, a gente não vem falar de um objeto fora da gente. A gente vem falar da gente. A gente vem falar da nossa participação enquanto ser da natureza. Não esqueçam, pessoal, não é porque vocês são diferentes de uma árvore, de uma anta, se bem que tem alguns que são bem parecidos com uma anta, mas de um macaco, ou coisa que o valha, que vocês deixam de ser natureza. A gente ocupa esse espaço como humanos que somos, como gente que somos, mas a gente não pode jamais esquecer que nós somos natureza, que nós fazemos parte da natureza e que a natureza depende da gente do mesmo jeito que a gente depende dela. Então é uma troca efetiva, é uma interação efetiva. Se a gente, repito, se a gente deixar para as pessoas, e não pense só aqui, é claro, a gente tem que pensar a partir de Areias, mas pense o Brasil inteiro, pense o mundo inteiro. Porque esse lugar chamado Terra, planeta Terra, é a nossa casa comum, é a casa de todos nós. E o que acontece aqui, já dizia um chefe muito sábio, um chefe indígena muito sábio, o que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra. O que acontecer à natureza, acontece. O que acontece à mãe, acontece também aos filhos. Então é muito importante, nesse ano, inclusive, que nós temos a COP30, estão ligados, né? Na COP30 aí, a juventude, temos a COP30. Aí vocês vão perguntar, mas que coisa é essa? Né? Da COP30. COP30 é a reunião dos líderes mundiais que vão discutir os rumos do planeta na relação com o meio ambiente. E vai acontecer aqui no Brasil, lá na Amazônia. E a gente precisa estar antenado, porque o que for decidido lá vai afetar a gente aqui. Não pense que Areias está perdida no mundo. Não pense que Areias é uma cidade esquecida. Não, Areias é tão importante como todos os outros pontos que ligam essa grande teia, que é a nossa terra. O que acontece em Areias
influencia e abala positivamente ou negativamente essa teia. Então, super importante que vocês cuidem desse lugar, cuidem desse território, cuidem dessa sua aldeia, cuidem do seu patrimônio, né? Patrimônio ambiental que vocês têm. Porque o que acontecer em Areias, repito, para o bem ou para o mal, vai abalar toda a estrutura dessa grande teia. Diga, Nelson. Quer falar aqui para poder gravar? Aproveitar esse teu texto. Como eu estou inscrito para ir para a COP30, a COP30 está demandando que façamos as COP30 nos nossos territórios. Então, isso que a gente está discutindo aqui, eu estou, na hora das minhas postagens, eu estou literalmente marcando a COP30. Tá? Então, só aproveitar para dizer isso, que o que a gente está fazendo aqui também está fazendo parte da COP30. E que as demandas que saírem daqui, nós podemos encaminhar para Belém, para que também façam parte das interações que os governantes vão ter que tomar no mundo inteiro com relação ao meio ambiente e ao clima. Só pedir essa... Obrigado, Nelson. Imagina. E fique à vontade também para participar, não é exatamente uma conferência que eu estou fazendo aqui, mas um bate-papo mesmo, para nos lembrar, né? Obviamente que eu falo desse lugar, que é um lugar de uma pessoa indígena, que pertence a um povo ancestral, que pertence a um povo munduruku. Eu sei que a maioria de vocês nunca ouviu falar desse povo. Alguém já tinha ouvido falar desse povo? Aqui? Só ouviu quem ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Não é verdade? Exatamente. Foi verdade. Porque nós sempre, eu vou concluir, professor Lázaro, já, a gente aprendeu de uma forma equivocada a tratar os povos indígenas, sabe? A gente sempre tratou de uma maneira equivocada mesmo. A gente, por muito tempo, aprendeu a chamar pessoas bonitas como eu de índio. A gente aprendeu a tratar pessoas que não estão dentro da nossa convivência normal de selvagem. E isso foi uma história contada pelo colonizador, por aquele que foi conquistando, ou achando que estava conquistando. Porque vocês sabem que a história do Brasil não é contada pelos povos indígenas. A história do Brasil não é contada pelos negros que vieram escravizados para cá. A história do Brasil é contada pelos colonizadores. A história de Areias provavelmente foi contada por aqueles que colonizaram esse lugar, que era território ancestral dos puris. Nós estamos assentados em cima de um solo sagrado, de um solo ancestral. Mas a história que a gente ouviu foi a história do colonizador, a história daquele que veio, que dominou, que conquistou, que criou a cidade, que civilizou a cidade e tudo mais. E aquelas populações antigas foram sempre colocadas como populações selvagens, populações atrasadas, e eram reproduzidas através dessa palavrinha, esse apelido, né, que é índio. Quando a gente queria maltratar alguém, a gente chamava de índio, né? A gente queria dizer que ele era atrasado, mal vestido, né? Gente desprezível. Ele é índio, é bugre, é selvagem. Quer falar aqui para gravar? A gente grava então aqui. Na verdade, não, o bugre é uma palavra francesa e tem o mesmo significado de índio. Porque, na verdade, quem quer o bugre é uma expressão que veio, inclusive,
da colonização francesa nas Guianas francesas, né, e que acabou sendo trazido para cá também, que eram os originários da terra. Só que bugre é uma palavra pejorativa, igual índio. Né? As pessoas não me chamam de índio por conta da minha beleza. Né? Elas me chamam de índio porque elas consideram tudo isso, todo o aspecto pejorativo da palavra. Por isso eu digo que é um apelido. E não existem apelidos positivos. Vocês sabem disso, né? Todo apelido é uma negação que a gente faz de alguém. Por isso os apelidos bons são aqueles apelidos que estão ligados ao que nós consideramos um defeito no outro. Ou é um defeito físico, ou é um defeito de cor, como dizem alguns, né? Ou é um defeito social. É algo que a gente considera no outro uma coisa negativa. E aí a gente reforça. Hoje em dia chamam para isso de bullying. O que é o bullying? Bullying é você provocar a outra pessoa com aquilo que aparentemente ou você considera um defeito na outra pessoa. E você está torturando a pessoa. Aí a pessoa responde com violência, muitas vezes, ou com suicídio, muitas vezes. Né? Ela ou violenta a outra pessoa, ou ela violenta a si mesma. Porque cria um trauma, né? Cria um trauma. O apelido também cria traumas. E aqui, quando eu falo de apelido, eu não estou falando de tratamento. Minha filha é uma princesa, meu filho é um príncipe. Ou, né, que às vezes a família os pais sempre tratam os filhos. Nós estamos falando daquele apelido, aquele que pega na pessoa e para dizer que a pessoa é inferior às outras. A palavra índio é uma palavra que faz com que a gente se sinta assim, sabe? Meio derrotado. Tá certo? Bom, eu concluo, porque o professor Lázaro já está nervoso ali. Oi? É verdade. Não, quando eu falei dos pais que educam o corpo da criança, eu estou falando do pai e da mãe, obviamente. Né? O papel do pai é importante, sobretudo na formação do menino. O papel da mãe é importante na formação dos dois, mas das mulheres principalmente. Porque, na verdade, nas tradições indígenas, os papéis sociais eles são perfeitamente definidos, de modo que os meninos são educados para serem, por exemplo, provedores mesmo, né? Para ser caçador, para ser pescador, que é o trabalho mais duro que vive na floresta. Tá certo? Estão pensando na floresta, estão pensando na cidade, que agora a coisa ficou mais equitativa, digamos assim. Mas na floresta existe uma diferenciação muito grande entre quem domina a arte da caça, da pesca, manutenção da comunidade, e quem domina a arte da plantação, né? da coleta de frutos, da coleta de raízes, que normalmente é uma coisa mais feminina, é o papel mais feminino. É claro que os homens saem para caça, pesca, enquanto as mulheres ficam com as crianças menores, que é o papel delas é esse também, né, o papel educativo, educar o corpo da criança, até o momento em que o menino vira um bekit-kit, né, vira um menino quase homem, então ele tem que se preparar para aprender a arte da caça, da pesca, de uma maneira mais efetiva, ele passa a acompanhar o pai, ou os adultos em geral, né, não necessariamente apenas o pai, mas os tios, porque numa comunidade indígena, o pai não é só aquele que cria, o procria, né? Aquele que oferece o sêmen. O pai é toda a família. Todo homem de uma família é considerado o pai da criança. E toda mulher é considerada a mãe da criança. É claro que existe o pai e a mãe biológico, mas no contexto da sociedade, do coletivo, todo mundo é pai e mãe. Porque se acontecer que um pai não volte da caça,
por exemplo, a criança não fica órfã. Ela imediatamente é assumida pelo irmão mais velho. E assim sucessivamente, a mesma coisa com relação às mulheres. Então você vê que tem uma organização sistêmica. Tudo está interligado a todas as coisas. Existe uma ordenação na vida. Então os homens têm um papel fundamental, claro. Os avós, tanto homens como mulheres, eles têm importância grande de contar a história, de trazer a memória para o presente, e eles são importantes nessa construção também do papel masculino dentro da comunidade. Tá certo? Ficou mais ou menos entendido? Diga, pronto, começou o debate, vamos lá. Legal. Eu já estava falando do povo Munduruku. Calma, fofoqueiros. Os fofoqueiros, fiquem tranquilos. Acalme seu coração. Acalme seu coração. É importante essa pergunta, porque vale lembrar, pessoal, que no Brasil existem 305 povos indígenas diferentes. O povo Munduruku é um deles. Tá? É o mais bonito, é verdade. Mas são 305 povos diferentes. São faladas no Brasil 274 línguas diferentes. Só línguas indígenas. 274 línguas. Anota isso aí porque vai cair no vestibular um dia desse. São 274 línguas e os povos indígenas, nós chamamos assim de indígenas, hoje não chamamos mais de índios, né? Chamamos de indígenas. Os povos indígenas estão presentes... Oi? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, o índio não serve para nada. O correto agora é indígena. Indígena significa de origem, ou seja, originário. Então, se você chama de indígena ou de originário, você está falando a mesma coisa. Eu prefiro indígena, porque reforça pertencimento ancestral, por conta da língua mesmo, né, da linguagem. Porque originário pode ser ali, inclusive, o suco que a gente toma, né? É o suco originário. Não estamos falando de gente. Então vamos manter o indígena nesse caso. Os indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros. No estado de São Paulo mesmo, são pelo menos 5 povos originários indígenas do estado de São Paulo. Fora aqueles todos que foram detonados ao longo da história, entre eles os puris, que estão se apresentando novamente como renascidos, digamos assim, né? Como um povo renascido. Sobretudo no sul de Minas, que é pertinho da gente aqui, e que eles estão ali se colocando novamente como povos indígenas. Tá certo? O povo Munduruku tem uma população hoje, a gente está presente em 3 estados. Estado do Amazonas, estado do Mato Grosso e estado do Pará. Eu sou do estado do Pará. Já moro em Lorena há 38 anos. Tá certo? Mas eu sou paraense de origem. E no Pará, o povo Munduruku nesses 3 estados, nós somos uma população de mais ou menos 15 mil pessoas. Sendo que no Pará é o grupo maior, umas 11 mil pessoas estão no estado do Pará. Existe um território demarcado para o povo do Pará, o povo do Amazonas um pouco menor, o povo do Mato Grosso não tem terra demarcada. Então, e esse povo Munduruku é um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de mais ou menos 350 anos. Portanto, é um povo que já viveu bastante da história do Brasil. Tá certo? Então, só concluindo aqui a minha fala, e eu prometo, viu, senhor presidente? É assim que a gente fala na Câmara. Senhor presidente. Concluindo, eu diria assim, a importância da gente saber essas coisas, a importância de a gente não esquecer a nossa cidadania, tá? enquanto seres políticos, a importância de não esquecer o nosso pertencimento à natureza, enquanto seres da natureza que nós somos. Nós não podemos esquecer isso, né? E, sobretudo, a gente entender que sem a nossa ação, sem a nossa atuação, sem a nossa luta
permanente, a gente deixa as coisas acontecerem de uma forma leviana, muitas vezes. Nós estamos vivendo hoje uma crise climática extremamente profunda, quase sem retorno, não é? E isso não é apenas culpa do passado, mas é sobretudo, usar a palavra culpa é meio pesado, eu sei, mas é também responsabilidade nossa. Se a gente vai continuar deixando isso acontecer ou não. Não é? É responsabilidade nossa. Por quê, pessoal? Porque nós somos seres do presente. Nós nem somos do passado e nem nós somos do futuro. E nem somos do futuro. Nós somos seres do agora, do presente. Se a gente joga para o futuro a solução do problema, pode ser que a gente não tenha futuro para oferecer para os filhos que vão nascer dos encontros de vocês ainda. Sobretudo vocês mais jovens. Não é? Então, a importância de ser um bom ancestral hoje. Todos nós temos que ser um bom ancestral hoje. Ou seja, o que significa ser um bom ancestral? Saber que esse tempo vai passar e se a gente não influenciar nele de uma forma positiva, os nossos netos vão olhar para nós daqui a 50 anos e vão dizer assim, os nossos avós fizeram caca, né? Os nossos avós não nos deram nada para a gente se orgulhar deles. Então, pensem que vocês serão os avós nesse futuro possível que a gente vai viver. E o que a gente quer que os nossos netos digam para a gente. Então, isso é importante para pensar na nossa ação hoje. Nós temos que agir hoje. Chipato? Maravilha. E o que aconteceu com o Lindo, afinal de contas? Tchan, 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 tchan. Agora sim. Como eu falei para vocês, eu conheço o Lindo. O que vocês acham que aconteceu com o Linda? Hã? Não acredito que vocês vão achar que eu casei com esse monstro. Casou comigo? Casou com outro? Ave Maria. Tomara que não. Na verdade, eu conheço Linda, até hoje mesmo. Só que, é claro, eu moro aqui em Lorena, ela mora lá em Belém do Pará, né? Portanto, não casei com ela. Ao menos não assim oficialmente. Só assim. Mas sempre que eu ia... Depois eu mudei para... me formei, saí da escola e tal. Me formei, vim aqui para São Paulo para continuar meus estudos, fiz minha graduação, pós-graduação, tudo isso que vocês ouviram o nosso mestre de cerimônias ler para a gente. Cadê o mestre de cerimônia? Aqui. Ah, está ali. O nosso mestre de cerimônia leu para a gente aqui, né, da minha biografia, fiz toda essa caminhada, mas eu voltei muitas vezes para a minha aldeia, para a minha comunidade, fiz minhas pesquisas, inclusive de antropologia, lá na minha aldeia, na minha comunidade, e vez ou outra passava por Belém, onde mora parte da minha família, passava lá e ia visitar a Linda. Linda estava assim... Bom, o tempo não foi muito generoso com ela, é verdade. Mas continuamos nos falando. E um dia eu cheguei e contei para a Linda essa minha praga que eu tinha lançado para ela. E deu certo. Sabe o que Linda se tornou? Pior. Sabe o que ela se tornou? Diretora de escola. Aí, claro, a gente brincava, né, com isso. Ela disse, foi por isso que eu fiquei assim? Na verdade, ela era uma excelente diretora de escola, mas a gente brincava muito, né, com essa história. E ela, uma vez, chegou a achar que eu tinha contado para todo mundo, né? Porque para ela também foi traumático aquele momento. E eu jurei de pé junto que não contei para ninguém, que eu não era um abestado tão grande assim. Ela jurou de pé junto que não contou para ninguém também. Então a gente achou que de fato tinha alguém escondido atrás da moita, ouvindo a gente, né? Por ali, e acabou depois denunciando a nossa conversa para todo mundo. Gente que não gosta de fofoca, naquela época que não tinha redes sociais, claro,
Ainda bem, né? Ficou só ali, na pé de todo mundo. Mas Linda e eu somos amigos até hoje, somos velhos igualmente. Então, ela viveu a vida dela muito tranquila e a gente se divertiu muito em algum momento. Tá certo? É isso aí, gente. Muito obrigado. Gostaria de registrar neste momento a presença do presidente desta casa, Adriano Rodrigues, e do vereador Matheus Miranda. Convido o Lázaro para fazer um fechamento e agradecer também, antes do Lázaro começar a fazer a finalização junto com o Daniel, a presença da escola MF Professor Antônio Pinto de Carvalho, os alunos do nono ano e o professor Félix. Muito obrigado pela presença de vocês. Alô? Aí. Ô, Doruco, como é que você chegou e tem a fala? Tá bem? Está bem, não? Chipat. Chipat. Ele serve como pergunta e como resposta. Chipat. Tá tudo bem? Tudo bem. Ótimo. E é de coração aberto, esperando que faça o melhor, né? Tá bom. Chipat Félix. Chipat Félix. Por gentileza, venha até aqui. Meus queridos, é óbvio o agradecimento ao Munduruku, não só pela chegada, né, nas nossas vidas, embora a gente não vai traçar futuro algum, mas nesse presente estamos todos juntos e na certeza que seremos muito mais. Mas eu queria fazer aqui uma homenagem ao Félix. Na verdade, o Munduruku traz uma mensagem interessante e a gente precisa ter ouvido. O Rio fala. Se a gente não presta atenção, a gente pensa que ele não fala. E a outra coisa que ele falou foi do ciclo, os ciclos. E embora as águas passem e voltem, elas são as mesmas águas. Não é? E eu queria fazer uma homenagem ao Félix. E por quê? Porque dessa mesma forma que vai, que vem, e que nada acontece por acaso, está dentro da composição da história da natureza, não da nossa, e só existe o tempo presente em cada momento que ali ele é presente. E o Félix, alguma coisa nos tem em comum. Eu sou professor de artes, ele também, entre outras coisas que tem uma relação. E eu falei para o professor da Fazenda Santo Antônio, que está no projeto Guardião, inclusive, no ano passado, dada a grandiosidade, a forma dele ser, o que ele faz, eu disse para ele o seguinte: eu sabia que você viria, porque eu preciso de você. Eu só não sabia quem era você. Obrigado por ser você e você está aqui agora. E eu replico para o Félix. E replico, mas tem uma história, que só existe passado. E só existe presente. E é nesse presente que eu estou tendo a oportunidade de passar o meu coração, meu afeto, meu sentimento pelo Félix. Mas não é à toa, é pela história. E na história está toda uma composição de toda essa história que nós falamos, de todas essas tribos e de toda essa relação afeta que nos traz aqui agora, não por acaso, mas por generosidade da própria energia universal. Tá? O Félix, como disse, é professor de artes. A gente já se encontrou algumas vezes e todas as vezes que eu encontrei com o Félix, fora as questões de entendimento ou desentendimento intelectual do pensamento das coisas, estivemos sempre nas mesmas ações e o Félix sempre respondendo ao coletivo como educador, com instrumento de artes e colocando o seu grupo em contato com essa realidade da natureza. Em 2022, nós estávamos no portal.
E o Félix estava mostrando um conflito que a gente tinha naquela oportunidade em relação à nascente do Rio Paraíba do Sul. E lá estava o Félix presente. E lá estava a turma dele presente. Ou seja, o Félix tem um trabalho efetivo nessa comunidade, naquele lugar de tribo, e construindo uma história que possa ser visto ou não ser visto, pode ser discutido ou não discutido, mas ela é efetiva, ela ocorre. E aqui está. E na tentativa de que esse encontro, que quando você chegou, você disse que tem que ser bom, como é que é? O encontro seja bom para mim, como para vocês, como seja para mim. O Ikatsuat Umbrenham Porangaretana Gostari Muriara. Nós não entendemos a palavra, mas nós sentimos a essência, perfeito? Sim, com certeza. Então, Félix, a primeira coisa que eu quero pedir para você, e para essa turma maravilhosa, que é de que série? 9º ano. 9º ano? 9º ano, o artista dançador, virador de pirueta, e demais, eu estou sempre vendo, Félix. Eu só não estou presente porque sou um só. Mas eu fico feliz quando eu vejo vocês acontecerem. E vocês acontecem magnificamente bem. E aqui de novo. E eu queria pedir a generosidade de vocês estar conosco, voltar para casa com o que quer que seja que vocês terem visto aqui agora, e pensar junto com o Félix, com a arte, com o domínio do prazer, do carinho e da vontade, tá? O momento não importa, porque a gente não conhece nem sabe se existe futuro. Mas se ele tiver, que um dia a gente tenha uma resposta a esse momento que nós estamos vivendo agora, e isso pode ser construído dentro da escola junto com essa turma. E por que eu estou dizendo isso? Na sua escola está transversalizando o projeto Guardião de Nascentes. E lá está nascendo, dentro da escola, está sendo construído um viveiro de mudas. E aqui, a regeneração de que estava falando o nosso amigo, não adianta a gente achar bonito as palavras do selvagem e entender a palavra selvagem como uma discriminação e não como, de fato, um ambiente de pertencimento de alguém, de achar bonito, se sentir chateado e, de fato, não reconstituir a floresta do nosso amigo. E reconstruir a floresta do nosso amigo é lá dentro da unidade da escola, tendo escutado isso, se é que te bateu o coração, tendo essa excelência que aqui tem para construir a expressão, mas construir o palco para então fazermos esse cenário. Tentar provocar. Eu fui professor de artes por muito tempo. Teve um momento da educação artística e um outro momento que era da arte-educação, a arte como instrumento de educar. E antes que se falasse em transversalidade nas escolas, senhora diretora, secretária, antes disso, as artes teve o papel de ser ela a que fazia a interação entre as disciplinas, porque são atividades e não disciplina, e fazer essa interlocução. E continuamos estando no mesmo papel. E continuamos sendo questionados pelo barulho que a gente faz na escola, pelo movimento que fazemos na escola. Então, eu peço para vocês e para o Félix que continuemos sendo esse instrumento interativo, não integrativo, esse instrumento interativo, que consegue ter percepção em o que está acontecendo na escola, que sejam propulsores do ato real dos guardiões dentro da escola, que olhem o viveiro como a possibilidade de um instrumento que possa envolver a sua escola, que possa construir mudas, que possam ir às nascentes, que possam trabalhar. Mas mais do que isso, que traga de volta um resultado em algum momento para junto da Secretaria de Cultura, tá? De um trabalho executado por todos vocês, pode ser nesse final de ano, seja onde for, que a gente possa reunir em torno das artes, com a exposição dos artistas e daqueles que amam a vida, e que inicia uma possibilidade de respondermos a esse nosso amigo que aqui representa esses nossos originários. Tá? Esse é o primeiro item que eu gostaria. Tá? Eu fiquei aqui atento o tempo todo, e se a gente for ver no horário, são 10h45,
não fiquei nem um pouco preocupado, porque alguns declinaram de estar falando. Mas a natureza, ela conspira a favor da necessidade real, não do palco existente. E aqui ela foi muito bem ocupada. E ela está sendo construtiva, e senhora secretária, dentro de um processo construtivista de Paulo Freire, está acontecendo aqui agora um ato de Paulo Freire. Um ato real de Paulo Freire. E antes que eu possa abrir a palavra para qualquer um, eu vou tentar guardar essa imagem por um futuro que possa existir, embora não pensando nele. Mas eu acho que é uma imagem forte para dois educadores, um civilizado e outro selvagem. Eu gostaria que esses dois ficassem aqui, por gentileza, e que a gente reproduzisse aquilo que de fato é a natureza da vida. Érica, por favor, vem aqui. Uma professora acadêmica, por favor, vem aqui. Traga as crianças. Por favor, venha cá. Tá, se não vier, não veio. Quem vem, vem. Quem vier, vem. Quem ficou, ficou. Vamos lá? Quem veio, veio. Quem ficou, ficou. Por favor, fique aqui. Tá? Por gentileza, eu queria convidar os alunos, todos os alunos. Por gentileza, todos os alunos, por favor, venham aqui. Por favor, venham aqui. Venham aqui, por favor. Venham aqui na frente. Olha aqui, venham aqui na frente. Por gentileza. Abaixem aqui como se fossem atletas para uma foto maravilhosa. Vão chegando, vão chegando. Por favor, todos aqui, vamos chegando. Por favor, aqui, moças, por favor, aqui. Por favor, vamos chegando. Aqui mesmo, do jeito que eles estão, abaixem. Por gentileza, por gentileza. Mais para cá, por gentileza. Por favor, todos os adultos que aí estão, aqui em volta deles todos, por gentileza. Todos os adultos, que fiquem apenas o profissional da máquina e da filmagem. Todos os adultos, todos. Quando eu digo todos, é todos. Esqueçam as hierarquias e entre na fita, por favor. Esqueça a hierarquia e entre na fita, por favor. Todos aqueles que desejarem estar aqui, venham. Todos aqueles que desejarem estar aqui, venham. Preste atenção, por gentileza, nesse ato simbólico. Por favor, todos que quiserem, só vir aqui atrás dos jovens. Atrás dos jovens. Vamos formar um ciclo de energia natural, qual tal acontece na tribo, e você me corrige se está correto. Nós adultos, em torno da família, da criança, do jovem, mandando para o futuro uma foto que não mata, como diziam os índios, né? Nessa vai fortalecer os tais civilizados. Gente, esta é a foto principal do 23ª Primavera do Rio Paraíba do Sul. A volta, de fato, à origem da nascente, à origem da gente, à origem de tudo. Esta é a foto do 23ª Primavera do Rio Paraíba do Sul. De volta à reflexão de onde viemos. Só uma frase. Vivendo esse momento presente que ele disse aqui, e como ele citou a COP30, que a gente vai falar para os dirigentes do mundo, eu quero pedir autorização a vocês, e peço ao professor que colham as assinaturas de todos os alunos, para a gente levar como a carta de Areias, da 23ª Primavera do Paraíba, a necessidade da defesa das nascentes e dos corpos hídricos. Então fica aí essa provocação, que a gente aproveite esse momento presente para a Areia se fazer presente na COP30, e eu faço questão de fazer esse encaminhamento. Professor, é possível coletar assinatura e... Cadê o professor? Sumiu? O professor Félix, está aqui. Você pode
redigir uma frase simples, coletar a assinatura deles e encaminhar para a gente aqui, que a gente pega as assinaturas dos demais. Só isso. Pode fazer isso na hora que chegar na escola e devolver-nos até a hora do almoço e a gente continua. Obrigado. Bom, pessoal, vamos primeiro, aqueles que tiverem que sair, para a gente dar uma continuidade de um trabalho técnico. A gente vai continuar. Bom dia a todos. Agradecer ao professor Félix, hein? Obrigado a rapaziada, as meninas aí pela presença, viu? Agradecer nosso amigo Daniel Muduruncum, foi um prazer. Venha sempre, volte sempre ao nosso município. Félix, obrigado, viu? Agradecer o presidente Nando, que sempre nos acolheu aqui, né? Colocando a Câmara à nossa disposição. Vereador Matheus, vereador Angelito, secretária Cidinha, secretário Gabriel, aos funcionários da Câmara, nossos amigos, aos meus funcionários aqui, viu? E a todos que desde ontem estão presentes aqui com a gente. Muito obrigado e vamos continuar a nossa reunião.